Eu vou falar. Achar que a gente tem moral o suficiente para dizer: Deus, faz justiça, você me desculpa. Mas se Deus decidir fazer só justiça e não misericórdia, vai sobrar para a igreja também. E aí, vitoriosos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vitor Assis aqui. Camila Barros falou uma coisa super importante, mega importante com o Nicolas. E eu acho que a maioria das pessoas nunca pararam para refletir nisso, para pensar nisso. Mas a igreja brasileira, ela se intitula de direita, né, politicamente de direita. Mas a igreja brasileira, se você prestar atenção, ela tem mais de esquerda do que de direita. Como a Camila Barros falou, se pedir justiça, diga que a justiça vai vir mais ainda sobre a igreja, porque Deus ele corrige primeiro os seus filhos, para depois corrigir os de fora, né? Você não tem como você corrigir o filho do teu vizinho se o teu filho faz pior que o filho do teu vizinho. Mas como assim, Vitor? A igreja tem muito mais de esquerda do que de direita. Calma que eu vou explicar para você. Mas primeiro eu quero deixar claro, eu não estou aqui para criticar a igreja. Cristo tem somente uma noiva, existe somente uma igreja. Jesus ele tem uma noiva. E é nessa igreja que eu me firmo, é nessa igreja que eu acredito. Mas como muita coisa foi colocada dentro da igreja através do sistema religioso, muitas culturas foram colocadas dentro da igreja através do sistema religioso, a cultura do socialismo, a cultura da esquerda está totalmente dentro da igreja. E talvez as pessoas, muitas pessoas nunca enxergaram isso, mas se você parar para prestar atenção, muitas das condutas da igreja vêm do socialismo. Uma coisa que você vê dentro da igreja é a exclusão dos irmãos. Quando o irmão erra, quando o irmão ele peca, né? Quando ele peca e ele não consegue ele cumprir os requisitos da igreja, não consegue cumprir os regimentos internos da igreja ou as regras criadas dentro daquela denominação, como é chamado de regimento interno. Quando a pessoa não consegue cumprir aquilo, automaticamente a pessoa é excluída, ela é exposta e excluída. Quem faz isso? Né? A esquerda ela faz isso. Quando a gente não se enquadra naquilo que eles alegam ser certo, com aquilo que eles estipulam por ser certo, quando a gente não aceita aquilo ali que eles estipulam ser certo, o que eles fazem? Eles excluem as pessoas colocando rótulo, né? Titulando as pessoas com algum rótulo, ele exclui as pessoas. Por falar em rótulo, né? O último rótulo que foi lançado aí é o rótulo que a igreja criou dos desigrejados, né? Se você prestar atenção, é a mesma tática do socialismo. Você pega aquele grupo de pessoas que não concordam, que não estão de acordo com o teu pensamento, com as regras que você criou, e eles pegam e colocam um rótulo sobre esse grupo de pessoas com um sentido pejorativo, e aí as pessoas se sentem constrangidas em fazer parte desse grupo, em fazer parte desse rótulo. Então tem muitas pessoas que se sentem mal dentro desse sistema religioso, tem muitas pessoas que se sentem mal dentro do contexto religioso que é apresentado hoje diante dessa igreja, corrompida pela religiosidade. Só que essas pessoas elas têm medo de se manifestar, elas têm medo de expressar o seu pensamento, porque elas têm medo de ser colocadas dentro desse rótulo. Elas têm medo de ser colocadas dentro dessa caixinha, ser incluídas nesse grupo, né? E elas se sentem isoladas, né? Elas se sentem canceladas. Por falar em cancelamento, a gente acha que o cancelamento surgiu aí, né, com os blogueirinhos, né, o pessoal da internet. Mas eu lembro que eu já fui cancelado muitas vezes em igreja, na época que nem existia ainda essa proporção, né, na internet e tudo mais. E toda vez que você não concordava, que você questionava, né, nós fomos feitos seres pensantes, nós temos um cérebro para pensar, para raciocinar, para questionar. Já imaginou se você aceitasse tudo que falasse para você, você aceitasse, sem perguntar o porquê, sem perguntar da onde, sem perguntar como? Então a gente precisa questionar, perguntar as coisas para que a gente possa entender e saber o sentido daquilo que a gente está fazendo. Só que a maioria do contexto religioso dentro das igrejas, se você começar a questionar, você vai ser considerado rebelde. Se você questionar, você vai ser considerado como alguém que está fora da visão, como alguém que está criando rebelião.
Eles vão tentar ali te comparar com a figura de Lúcifer, porque Lúcifer foi o rebelde, porque Lúcifer fez isso, fez aquilo. E você não pode questionar, você não pode perguntar, mas o porquê disso, o porquê daquilo? Me explica, eu preciso entender para me fazer entendendo, não só porque alguém está me falando que eu tenho que fazer isso. Então, quando você segue essa linha, você é colocado como rebelde e você começa a ser cancelado. Você começa a ser cancelado e você passa de uma pessoa que estava ali, que era amada, que era querida pelo aquilo que você fazia, você começa a ser uma pessoa odiada, você começa a ser uma pessoa excluída, porque você começou a questionar, você começou a perguntar, você começou a querer entender. Só que a gente precisa entender que crianças, elas aceitam as coisas sem perguntar, mas adultos não. Conforme você vai crescendo, você quer entender o porquê daquilo, você quer entender por que é assim, por que é dessa forma. Então você começa a questionar. O sistema religioso, eles querem manter os seus fiéis ali eternamente infantis. Eles querem manter os fiéis eternamente cordeirinhos, mansos, que abaixam a cabeça e seguem todas as ordens sem perguntar o porquê, sem questionar por que funciona dessa forma, sem perguntar o porquê é feito desse jeito. Só que as pessoas, quando crescem, elas querem saber o porquê das coisas. E o sistema religioso, eles não aceitam questionamento. Da onde você vê isso? Do socialismo. O socialismo não aceita questionamento. Nós temos visto aí as coisas que têm acontecido atualmente na área política, no nosso mundo, né? Coisas absurdas, coisas que a gente não pode questionar mais, a gente não pode falar mais aberto, porque senão a gente é censurado. Então a gente vê que a igreja, ela segue essa mesma linha, a igreja, ela segue essa mesma tendência. A igreja, né, tem mais de esquerda do que de direita. Eu poderia ficar aqui com você falando mais alguns minutos sobre tudo que tem de esquerda dentro da igreja. Eu quero mais uma vez dizer: a igreja, quando eu falo a igreja, não é a igreja de Cristo, é a igreja que está corrompida pelo sistema religioso. Cristo, ele tem somente uma igreja, e a igreja de Cristo é santa, e ela não é nem de esquerda e nem de direita, ela é do alto, ela é do centro da vontade do seu noivo, que é Jesus Cristo. Essa é a igreja que eu acredito, essa é a igreja que eu me enquadro, essa é a igreja que eu estou. Se você começar a observar com seus próprios olhos, você vai perceber que a igreja tem mais de esquerda do que de direita. Sai desse sistema. Jesus, ele não veio trazer uma religião. Jesus, ele veio trazer um estilo de vida em que em todo dia eu desfruto da comunhão, da plenitude, do amor, da comunhão com o Pai. Jesus, ele não veio trazer uma religião. Mas se a gente fosse seguir realmente a religião de Cristo, todo mundo teria que ser judeu, porque Jesus, ele seguia o judaísmo. Então Cristo, ele não veio trazer uma religião, ele veio mudar, ele veio mostrar um estilo de vida. Quando Deus criou Adão no Éden, Adão não tinha uma religião, Adão tinha um estilo de vida em que todo dia, na viração do dia, ele se encontrava com Deus, ele renovava as suas alianças, renovava ali a sua comunhão com o Senhor. E é isso que o Senhor quer para mim e para você. Então saia desse sistema, não deixe que o sistema religioso venha te impedir de alcançar coisas novas, de viver coisas novas com o Senhor. O Senhor te chamou para que você tenha vida em abundância. E o sistema religioso, ele é igual ao socialismo. Ele quer que você vive sempre pobre, sempre dependendo da autoridade eclesiástica, ali sempre pedindo aquela esmola espiritual para eles. É assim que a igreja age. Então, o Senhor nos chamou para que a gente tenha vida em abundância. E para isso você precisa sair desse sistema religioso. Compartilhe esse vídeo com no mínimo 5 pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos ajudar o canal a crescer e essa mensagem chegar a mais pessoas. Eu conto com você. Até o próximo vídeo. Fui!